porque senão a tentativa vai ficar cortada. Vai ficar cortado. Mas beleza, vamos testando, né? Beleza, é isso aí. Não, eu aparecer ou não, tanto faz, né? O negócio é o áudio e o slide, né? Então, moçada, boa noite. Né? Muito bom ver vocês aqui, guerreiros. Plena sexta. Hoje é dia 16/8. Né? Olha só. Então, parabéns aí por terem vindo. Vamos fazer jus aí, né, à presença dos senhores. Então todo mundo passou bem a semana? Hã? Depois que acabar a aula, vai, né, curtir, vai relaxar um pouco, dormir, descansar, né? Então, moçada, hoje, né, nós vamos dar continuidade no conteúdo que nós estamos trabalhando, que é movimento, mas hoje nós vamos falar do movimento com aceleração. Então vamos começar a falar do movimento com aceleração. Até o momento a gente falou do movimento cuja aceleração era zero. Essa pegadinha, né? Aceleração zero. Ou seja, velocidade constante. Né? Isso. Então, o que é aceleração? Qual é o conceito de aceleração? A aceleração é o quê? É a taxa de variação da velocidade em um intervalo de tempo. Então veja, é sutil. Vamos supor que você tenha dois carros A e B. Então você tem o carro A aqui e o carro B. Eles estão com velocidade inicial parados, 0 km por hora. Aí eles vão variar a velocidade, eles vão chegar na velocidade de 100 km por hora. Eles vão chegar com a velocidade 100 km por hora. A diferença qual que vai ser? Que o carro A vai chegar nessa velocidade no tempo de 6 segundos e o carro B no tempo de 8 segundos. Aí a pergunta é, quem que teve maior aceleração? Isso. Cadê? Quem perguntou? Quem que perguntou? A aceleração não é constante. Isso, a aceleração é constante. Isso. Mas assim, só para a gente ter uma ideia sem antes fazer cálculo, né? Veja, a aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Os dois carros aqui tiveram a mesma variação de velocidade. Eles foram de 0 a 100. Mas qual é a diferença? Em um, ele variou essa velocidade mais rápido, em menos tempo, que foi o carro A. Então a aceleração dele foi maior do que o do carro B. Então a aceleração é isso, é a variação da velocidade e quanto tempo que demorou para variar aquela velocidade. Como se ele sai, ou se ele vai a 100 km por hora, os dois. Por que um chegou mais rápido, digamos assim, do que o outro? Então, isso daí tem muito a ver com o seguinte, o que causa uma aceleração? Por detrás de uma aceleração existe uma força sendo aplicada. Se tem uma cadeira parada, para ela acelerar, você tem que empurrar essa cadeira, tem que aplicar uma força. A gente vai falar disso lá nas leis de Newton. Então, assim, esse carro aqui, por que ele acelerou? Por que ele variou a velocidade mais rápida? A mesma coisa, uma Ferrari e um Fusca. Você tem a Ferrari com um motor muito mais potente, ele é capaz de fazer uma força, vamos dizer assim, de tração,
maior, né, do que um Fusca. Então ele consegue ter mais potência ali na hora do arranque, né? Então isso está relacionado com a força, entendeu? Quanto mais força você aplicar, maior vai ser a aceleração que aquele corpo vai sentir, tá? Então a aceleração é isso, é a variação da velocidade e quanto tempo, né, essa variação aconteceu. Bom, esse é o conceito normal, né? Eu compartilhei esse material lá no grupo. Opa, calma aí. Ó, tá lá no grupo, né? Esses slides aqui, tá lá né? Para quem depois quiser aprofundar. Quanto mais força é aplicada, Isso, maior é a aceleração que o corpo vai sentir. Porque existe uma relação entre a força e a aceleração. Mas assim, a cinemática, ela não está preocupada com a origem dessa força, dessa aceleração. Então, qual que é a força que está fazendo surgir essa aceleração? É isso a gente vai falar depois, né? Agora a gente não está preocupado assim com isso. A gente só está preocupado no movimento em si, não nas causas desse movimento, né? Quais forças que estão ali, né, aplicadas. Vamos. Ó, é fundamental. Física 1, leis de Newton é o principal, né? se eu soubesse comprimentos de onda é melhor que as matérias do física geral. Não, essa aqui ainda tá legal ainda. Não fala que física geral é mais fácil que física geral 2. Eu não vou achar, não. Eu não sei. Aí vai cada um. Olha só alguns exemplos de aceleração cotidianos. Você tem um foguete. Tá vendo o foguete? O foguete, ele sai do repouso. Depois você copia, tá no grupo lá, jovem. Não se preocupe em copiar muito assim. Tá lá no grupo lá, tudo isso aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele sai do repouso e ele está fazendo uma aceleração muito forte, para poder subir. Essa aceleração ela é ocasionada por uma força, né, de reação nuclear que tem dentro do foguete lá. Então, assim, é uma força muito grande para poder mover essa massa pesada para cima. Mas também tem, por exemplo, a corrida, né? Você tem a corrida. Viram aquela atleta lá da Holanda que na maratona, 400 metros, né, no revezamento, ela passou todo mundo ali, né, no finalzinho, ganhou medalha de ouro. E isso daqui é uma ultrapassagem. Por que não está rodando? Vamos rodar mesmo. Aí. Então você tem, por exemplo, quando está um carro na frente, você quer ultrapassar, aí você aumenta a velocidade. Ou quando um carro quer ultrapassar você diminui a velocidade. Então, geralmente, movimentos com aceleração são movimentos de curta duração, né? Então, assim, o avião, qual que é a parte que ele mais acelera? É para ele decolar, né? Beleza, quando ele está lá em cima, planando, acabou, vai embora. Então, a parte que ele mais gasta combustível é para ele decolar. E por quê? A aceleração ela exige muita força, exige muita potência. Então, por exemplo, você não consegue correr acelerando a todo momento. Você consegue correr, dar aquela acelerada, mas depois você volta a correr com velocidade constante. Porque quando você vai acelerar, aí você exige mais do seu músculo, né? Queima mais calorias. O carro, por exemplo, ele não fica o tempo todo acelerado, né? Você caminha mais e você dirige mais com velocidade constante. Então, assim, movimentos com aceleração são movimentos geralmente de curta duração. Movimentos mais explosivos, né? Que essa é a definição de aceleração. Ó. Variação da velocidade pela variação do tempo. Qual é a fórmula da aceleração? ΔV dividido por ΔT. Delta é sempre final menos inicial. Aqui, ΔV dividido por ΔT. Qual é a unidade de aceleração? Já que a aceleração é velocidade por tempo, né? ΔV por ΔT, qual que é a unidade de velocidade? Padrão.
Metros por segundo, exatamente. Dividido, né, pela unidade de tempo, que é segundos. Então isso fica metros por segundos ao quadrado, né? Porque aqui você tem uma divisão de fração, inverte, aí vai ficar metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração. Topperson, muito bem. Beleza, então os senhores já estão, né? Então vamos deduzir então algumas equações, mas assim, eu deixei aqui o link, tem um vídeo mais completo para deduzir, mas eu vou deduzir aqui com vocês também, tá? Então vamos lá então. A gente vai tentar deduzir essas fórmulas aqui, ó. São as 3 fórmulas do movimento com aceleração. Então vamos lá. A primeira fórmula que a gente vai tentar deduzir. Mas eu não vou cobrar a dedução dos senhores não, tá? Não vou cobrar. É porque é o seguinte, ao invés de eu falar, ó, a fórmula é essa e essa aqui, acabou, né? Vamos mostrar de onde que saiu essas fórmulas aí. Nem todas as fórmulas vai dar de fazer a demonstração, tá? Algumas vai ser só aceita e é isso. Só o quê? Só aceita. Só aceita. É, porque aí são demonstrações que envolvem cálculo diferencial, integral. Aí essas daqui não, essas daqui ainda dá de demonstrar. Esses aí são aqueles macetes. Esses daí, esses aqui são as fórmulas, né? Então, por exemplo, vamos deduzir uma aqui, ó. Aceleração é igual variação da velocidade pela variação do tempo, né? Então, ΔV dividido por ΔT. Quem que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial, né? ΔT também, tempo final menos tempo inicial. Então, a aceleração é isso aqui, ó. A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Por convenção, a gente vai adotar que o tempo inicial é igual a 0 segundo, né? Que é o tempo inicial, 0 segundo. Beleza? Então nós podemos tirar esse tempo inicial aqui da equação, que ele é 0, né? Agora vamos isolar essa variável velocidade final, o VF. E como que vai ficar então a nossa equação? O tempo final que está no denominador passa multiplicando, então fica a aceleração vezes o tempo é igual ao que sobrou desse lado aqui direito, velocidade final menos velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui, que está subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Então fica velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo é igual a velocidade final. Então essa aqui é a primeira fórmula, só que ela está invertida aqui, né? Deixa eu escrever aqui, ela... Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então essa é a primeira fórmula do movimento com aceleração, tá? Lá no ensino médio vocês já devem ter visto, né, essa fórmulazinha aí. É o famoso o quê? Vovô ateu. É, vovô ateu. Pessoal, assim, tem umas macetes que ajudam, tá? A decorar, a memorizar, entendeu? Isso daqui já me ajudou bastante a memorizar. São as frases toscas, mas que, né, ajudam. Então essa é uma das fórmulas aqui deduzidas para os senhores, tá? E para os senhores. Vamos às outras. Vamos deduzir essa daqui. Para deduzir essa, a gente tem que pegar um gráfico. Um gráfico. Aí nós temos o seguinte. Lembra que nós falamos... Tá aqui, ó. Quando você tem o gráfico de velocidade por tempo,
né? Você tem um gráfico de velocidade por tempo. A área do gráfico vai ser o deslocamento, o ΔS, ok? A área vai ser ΔS. Por quê? Porque a área desse gráfico aqui, ele vai ser da ordem de metros, tá? Então, como que seria? Olha lá. Vamos calcular, por exemplo, a área desse triângulo aqui. Vai ser o quê? Base vezes a altura, né, dividido por 2, né? Então, e você vai chegar aqui, porque é o seguinte, né? Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Logo, quem que é ΔS? ΔS é igual a velocidade vezes ΔT, né? Então você tem aqui, ó, esse daqui é a velocidade, esse daqui é o ΔT. Então, multiplicando, ó, base vezes a altura, né? Tá aqui, ó, base vezes a altura, dividido por 2. Mas assim, a unidade vai ser em metros, tá? Se a gente considerar a velocidade constante, fica mais fácil de visualizar, tá vendo? Olha só, se a velocidade for constante, a base, tempo, vezes a altura, que é a velocidade, né, é a área de todo esse gráfico aqui, que vai corresponder ao deslocamento do corpo. Tá? Isso daí quando o gráfico é de velocidade por tempo. Beleza. Então vamos lá então. Vamos pegar um gráfico aqui. É de tempo. Aqui nós temos velocidade inicial, velocidade final e o tempo aqui. Que figura matemática que é essa daqui? Isso daqui se chama trapézio, né? Esse aqui é o trapézio. Tá? Trapézio. Qual que é a área do trapézio? A área do trapézio, isso, a área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Né? Esse trapézio ele está deitado. Então aqui é a base menor, né? Esse aqui é a base menor. Aqui é a base maior. Aqui seria a altura dele, né? T. Então seria quem? A área. A área seria... Oi, pode falar. Pode falar. A gente vai calcular a área do trapézio, nesse caso, porque essa figura ela forma o trapézio, né? Mas a gente está considerando um gráfico, velocidade por tempo, em que você tem uma velocidade inicial, aí ele vai acelerar, ele vai aumentar a velocidade dele até uma velocidade final, e aí, por consequência, essa figura vai se formar o trapézio, né? E a gente vai calcular qual que é a área desse trapézio, porque a área do trapézio aqui, né, a área desse gráfico, como é um gráfico de velocidade por tempo, a área dele vai ser o nosso deslocamento ΔS. Então a base maior é quem? A base maior é a velocidade final, mais a base menor, que é a velocidade inicial, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Beleza? Mas essa área aqui do trapézio vai ser o nosso quê? ΔS. Porque nós vimos que quando nós temos uma área no gráfico de velocidade por tempo, essa área corresponde ao nosso deslocamento ΔS. Então vamos agora resolver isso daqui. ΔS é igual. Então fica ΔS é igual. Velocidade final é a velocidade inicial mais AT, né? E vai repetir isso aqui, mais velocidade, né? Então o que a gente fez aqui? A gente só abriu quem que é a velocidade final, né? Velocidade final, né? O vovô ateu? Então, aqui, ó.
Bom, velocidade inicial mais velocidade inicial, 2 vezes velocidade inicial. Né? Então, 2 vezes velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, vezes tempo, dividido por 2. Esse é o nosso ΔS. Tempo vai multiplicar fazendo o chuveirinho. Então fica, e o 2 vai, né, cancelar também. Então fica V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Então ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é que é? ΔS é quem? S final menos S inicial. É igual a quem? Isso aqui, ó. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Passando o S0 para o outro lado, somando, posição final é igual a posição inicial mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então essa é uma outra fórmula também que vocês vão usar bastante. Professor, todas são fórmulas? Isso daqui é dedução, né? Então assim, em vez de eu chegar para vocês e falar, ó, a fórmula é essa, pã, a gente está vendo da onde que elas saíram e chegando até elas. Mas assim, o final que importa. Por isso que eu falei, eu não vou cobrar isso daqui em prova, só vou mostrar de onde que veio. Então isso daqui foi só o senhor explicando aquelas fórmulas? Isso. Lá no seu canal. Isso, vai lá no canal. Tá, isso aqui eu não vou cobrar, não. Aí ó, eu até passei, ó. Nem vai aparecer no vídeo, porque eu até passei da onde que tinha. Não, não, não. Exatamente. Porque é o seguinte, né? Assim, uma vez na vida você tem que ter visto isso, né? Você tá no curso de física, né? Você tem que ter visto isso. No ensino, se fosse no ensino médio, não. No ensino médio é só passa a fórmula e acabou. Né? Olha, então é só, eu não sei, eu não acredito. É porque a vida toda eu escutei sendo só sorvetão. Agora faltou essa terceira fórmula aqui, né? Essa terceira fórmula, ela vai ser deduzida usando a segunda aqui, ó. Então você tem velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos isolar a aceleração, o tempo. Velocidade inicial passa para o outro lado, subtraindo, é igual a AT. E o A, que está multiplicando, desce dividindo. Então, velocidade está aqui. Esse é o tempo, né? Mas, a gente sabe o que também? Isso aqui, ó. A gente sabe que, então, guarda essa fórmula aqui. Na física tem muito isso. Você pega uma fórmula, guarda. Aí você pega outra fórmula, aí você mistura as duas fórmulas para chegar numa terceira fórmula. Aí você tem esse aqui, ó. ΔS é igual velocidade final mais velocidade inicial vezes o tempo dividido por 2, né? Mas quem que é o tempo? Tá aqui, ó. O tempo é tudo isso. Então, no lugar do tempo, vou colocar quem? Vou colocar isso aqui. Vezes velocidade final menos velocidade inicial. Né? Existe uma regrinha na matemática dos produtos notáveis. Quando você tem uma soma vezes uma subtração dos mesmos elementos, é a mesma coisa do que a subtração deles ao quadrado. É assim, ó. É A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Já viram isso em algum lugar? Então é a mesma coisa aqui, ó. Tá? O A é o B, esse aqui, entendeu? Então isso aqui fica VF ao quadrado menos V inicial ao quadrado sobre 2A. É igual ao nosso ΔS, né? Que é S final menos S inicial. Né? Agora eu vou isolar quem? O VF aqui, ó. Então eu vou passar esse 2A. Não, ΔS, deixa o ΔS como ΔS. O ΔS aqui. Vou passar esse 2A para cá. Né? Ele está dividindo, vai passar multiplicando.
2A, não, eu só mantive. 2A vezes o ΔS é igual velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Agora eu vou passar a velocidade inicial ao quadrado para o outro lado. Professor, o senhor dá direito de imagem para o senhor? Ah, tudo Seremos pode. processados. Olha, moçada, não, tanto faz, viu? Pode tirar foto aí, se aparecer tá de boa, tá tranquilo. É porque a gente teve um BO e a gente pegou agora. Não, tá. Bom. Não sei onde vocês vão colocar a foto, mas. Tá, professor? Não, eu sou bem tranquilo com isso aí. Mais 2A delta. Então, olha só. Isolamos, né? VF, então chegamos aqui, ó. Essa é a fórmula final. Tá aí. Essa fórmula aqui é o que? Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Olha que interessante. É a única fórmula que não vai o quê? O tempo. Então, nessa aqui você tem o tempo, nessa você tem o tempo, mas nessa não tem o tempo. Então, se você tiver um exercício que envolve aceleração e ele não te dá o tempo, você vai usar essa terceira aqui. Mas nós vamos fazer juntos, calma. Até agora, os senhores podem estar... É 8h40 que acaba? 8h30, né? É. Ainda vai dar 8 horas ainda, né? Aí vocês podem falar, mas qual que é o nome dessa fórmula? Qual que é o macete? Essa daqui tem são aquelas frases meio difíceis de falar, né? Eu vou falar a versão light. Eu tive que adaptar. Mas tinha um professor meu que ele falava a versão... Vi você mais 2 anões assanhados. Então, assim, eu vi você mais 2 anões assanhados. Esse daí é o que eu inventei para poder ficar mais tranquilo de falar. Ele fala assim, ó, vem você mais 2... Ah, não, não consegui falar isso não. Professor, não vai falar? Não fala isso não. Essa aí do cantinho? Hã? Essa aí do cantinho é o quê? Essa daqui, qual? Não, essa daqui é o seguinte. Essa daí. A gente saiu daqui dessa fórmula, tá, e chegou nessa daqui. Mas, pessoal, tô falando pra vocês, ó. Isso daqui foi a demonstração, Entendi. tá? É só como que o cientista chegou no carro. Né? Isso daqui, beleza. O que importa agora é daqui pra frente, né? São os exercícios. Ai, Deus. Então, beleza. Então, são essas 3 fórmulas que nós temos para movimento com aceleração. Agora nós vamos para exemplos. A gente vai revisar e deixar uns exercícios para vocês. Bastante. Olha só um exemplo. Deixa eu até arrumar a câmera para ficar bem enquadrado aqui, porque aí fica melhor. Um carro parte do repouso e acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade do carro após 5 segundos? Então, assim, as perguntas de aceleração é basicamente isso. Quer ver a outra? Olha a outra. Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 15 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade menos 10 metros por segundo ao quadrado, né, que é para baixo, qual que é a altura máxima do objeto? Né? A outra pergunta. Um ciclista viaja a uma velocidade constante. Se ele começa a desacelerar a uma taxa de menos 1 metro por segundo ao quadrado, quanto tempo que a sua velocidade vai para... Vou colocar aqui para 0, tá? Ou seja, quanto tempo ele vai parar, né? Aí, ó, você às vezes quer saber qual que é a distância percorrida
tanto tempo, né? Devido a uma desaceleração ou uma aceleração. Então agora a gente vai responder essas perguntinhas aí usando as equações que a gente acabou de deduzir. Então, um carro parte do repouso. Opa, aqui você já tem um dado. Qual que é a velocidade inicial dele? Se é repouso, velocidade inicial é 0. Muito bem. Ele acelera, né, 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele acelera com essa aceleração. E aí ele quer saber qual que é a velocidade após 5 segundos, né? Então ele deu tempo também. E ele quer saber o quê? A velocidade final. Então é muito importante quando vocês vão fazer um exercício de matemática, química, física, anotar no enunciado quais são os dados que o exercício te deu. Então veja, é um exercício que envolve a aceleração? É. Vamos usar uma das 3 fórmulas. Vovô ateu, tá aqui, vovô ateu, só sorvetão, e os anões assanhados. Não, isso não são amigos não, pelo amor. Meu Deus do céu. Olha, eu sou tímido, eu não vi você aí. Bom, beleza. Aí, uma dessas 3 aí. Bom, aí você vai ter que ver quais dados que você tem. Então eu tenho velocidade inicial. Tem velocidade inicial? Tem. Então beleza, tem aqui. Tenho aceleração? Tenho, beleza, tem aceleração nos 3. Eu tenho o tempo? Tenho tempo. Essa daqui não tem tempo. Então, ó, essa daqui é a terceira, a gente não vai usar. Vamos usar ou a primeira ou a segunda. Qual que a gente vai usar, a primeira ou a segunda? É a primeira, por quê? O que a gente quer saber é a velocidade final. Então, é a primeira que vai nos dar essa informação. A segunda seria, no caso, se a gente quisesse descobrir o quê? O deslocamento, né? Mas a gente quer saber qual que é a velocidade final após 5 segundos. Tem que fazer conta para essa... Não tem que nem fazer conta. Se você souber o conceito, não precisa fazer conta. Por quê? O que significa a aceleração? É o tanto que aquela velocidade varia a cada segundo. Então, se ele começou do 0, 1 segundo depois, o velocímetro está apontando em 2 metros por segundo. No outro segundo, o velocímetro vai estar em 4. No outro segundo, o velocímetro vai estar em 6. Ou seja, a cada segundo a velocidade dele vai aumentando de 2 em 2. Então, em 5 segundos, quanto que vai estar o velocímetro? Vai estar no 10. Entendeu? Essa é a ideia de aceleração. Cada segundo, aquela velocidade ela vai aumentando, né? Mas vamos fazer a continha aqui. Velocidade final é igual a 0 mais 2 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo, né? Que é 5. Aí sim, ó, viu? 2 vezes 5, 10, né? Corta aqui, então. Velocidade final, 10 metros por segundo. Então, é porque esses segundos aqui do tempo cortou, porque segundos ao quadrado é segundo vezes segundo, né? Um desses segundos aqui cortou com o segundo daqui, né? Mesma coisa disso aqui, ó, né? S vezes S, né? Aí um cancela com esse, aí ficou só um só. Não sei por que minha cabeça tá doendo. É porque a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado é segundo vezes segundos, né? Aí um desses cancelou com o outro. É. Aí sobra um. Não, então, vai ser desse tipo assim, entendeu? Perguntas simples, tranquilas. Pode apagar aqui? Obrigado, tá? Obrigado.
Um ponto. Olha, acho que a dor de cabeça vai aumentar, então. Jesus. É bom, né? Não, então, eu vou ter que começar a andar com remédio também. Comprar um remedinho, né? De cabeça. Não sei porquê, nunca aconteceu isso. Será que é? Ó, esse daqui é interessante. Um objeto é lançado para cima com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Beleza. Considerando a aceleração da gravidade para baixo, né? Então veja, quando a gente vai falar de aceleração, nós não podemos esquecer que a aceleração é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Ela aponta para algum lugar. Então, eu estou acelerando, você está acelerando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, grandezas que você precisa de indicar para onde que está apontando, o sentido, são grandezas vetoriais, tá? Opa, álgebra linear. E aí, quando você vai tratar de grandezas vetoriais, os problemas, aí você tem que definir o referencial, né? Para onde que é o positivo, negativo. Então, como se trata de movimento vertical, vamos definir que para cima é positivo, para baixo, negativo. Então, vamos lá. Então, para cima é o nosso mais aqui, o nosso positivo. Beleza. Agora, vamos ver os dados que o exercício nos deu. Velocidade inicial é 15. Então, tá aqui. Velocidade inicial é 15. A aceleração, menos 10. Então, você tem a aceleração aqui também. Por quê? Porque a gravidade, ela aponta para baixo. Esse menos, ele é o menos que indica que está apontado para o sinal para baixo. Ele quer saber o que é a altura máxima. Ó, a altura máxima é a mesma coisa do que o deslocamento. Ele quer saber qual que é o deslocamento, né? Agora, uma coisa interessante que vocês devem intuir, né? Que não está escrito aqui, mas é uma informação assim, ó. A altura máxima, o que acontece com a velocidade de um objeto quando ele atinge a altura máxima? A velocidade dele para, né? Mas não para não, ó. Não parece, mas lá em cima, momentaneamente, ele diminuiu a velocidade, parou e voltou. Então a velocidade final é quanto? É zero. A velocidade final é zero. Beleza, então nós temos esses dados aqui do enunciado. Vamos ver qual que é a fórmula que... Ó, detalhe, o enunciado não falou nada de tempo. Então, se não falou tempo, você já pode vir para as amigas aqui. Você pode vir aqui. Beleza, a velocidade final você conhece, inicial também, aceleração também, você só não conhece o deslocamento, você tem que isolar. Então fica a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta S. 2 vezes, tanto faz, né? Porque o vezes ele é implícito, né? 2A ou 2 vezes A é a mesma coisa. Aí que está o detalhe. Vai ser mais aqui? Não vai ser mais. Porque como a aceleração ela é negativa, então vai ser menos aqui. Mas eu trouxe um sinal ou não? Só... Não, esse menos, não, aí você coloca o menos e o valor da aceleração normal 10. Né? E agora é só isolar o ΔS e substituir os valores. E aí? Aí que pega, né? Agora que a matemática vem para dar rasteira. Como é que isola isso daí? Vamos ver. Faz parte aí, ó. Já vão treinando. Como que isola aí o ΔS? Então, tudo que está somando, né? Vai passar para o outro lado com sinal contrário. E depois o que está multiplicando vai passar dividindo, né? E aí? Vamos lá. Então, olha só. Tem essa velocidade inicial ao quadrado. Ele vai passar para o outro lado. Né? Ele vai passar para o outro lado.
Vai ficar então velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é igual ao que sobrou, né? Só voltando um pouquinho, essa altura máxima aí é o delta? É o deslocamento. Tá. Então esse delta é esse. Ele significa isso, é a altura. Deslocamento. É o deslocamento. É porque deslocamento a gente está acostumado a estudar ele na horizontal, né? Mas pode ser na vertical também. E aí, agora, como que isola o ΔS? Deixar o ΔS sozinho, né? É o que a gente quer descobrir. Ó, esse menos 2A que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, fica a velocidade final ao quadrado menos inicial aqui ao quadrado dividido por menos 2A. É igual ao ΔS. Agora você vai substituir os valores. ΔS é igual ao quê? Isso. Vamos substituir os valores? Quem que é a velocidade final? Zero. Zero ao quadrado. Beleza. Menos velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial é 15, né? 15 ao quadrado. Como as unidades já estão não vou ficar colocando unidade para não ficar carregando muito, né? Não tem que converter nada. Aqui fica menos 2 vezes a aceleração, que é 10. É 10? É 9,8, alguma coisa, né? Então fica menos 15 ao quadrado menos 20. O menos cancela. 15 ao quadrado dividido por 20. ΔS é igual a 15 ao quadrado. 15 vezes 10 é 150. E 15 vezes 5, 60. 210? 225? 225 dividido por 20. 11, Ele não tem que positivo, não? o sinal, qual sinal? Menos 2, quando ele passa lá dividindo. Não, né? É porque a aceleração é negativa. É, isso. É porque o menos aqui ele está multiplicando, então ele desce também, dividindo. Mas então quando ele muda, ele não muda, não? Então, é porque assim, vamos fazer um parênteses. Por que que passa para o outro lado dividindo? Por que passa para o outro lado? Já se perguntaram isso? Não, é só. Então, ó, mas é assim, ó. Se você tem A vezes B é igual, sei lá, C vezes D, né? Aí você quer isolar o A. O que você faz? Ah, o B está multiplicando, desce dividindo. Por quê? Porque é o seguinte, tudo que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por B dos dois lados. Vou dividir por B aqui, vou dividir por B aqui. Beleza, fiz a mesma coisa nos dois lados. É uma equação, é uma balança. Você tem que imaginar a equação como uma balança. Dividir por B tudo, então dividir por B aqui também. Beleza. O que acontece com esses dois B's aqui? Cancela. Corta. Cortou. Beleza. Aí do outro lado não tem o que fazer. Vai ficar dividido por B. Então por isso que fala, o B que estava aqui passou para lá dividindo. Mas não, é porque você fez a mesma coisa dos dois lados, em um desses lados cortou. Né? Por isso. Então quando você tem no caso ali o menos 1, se ele estiver somando... Então, é porque nesse caso a gente viu exemplos de multiplicação. Mas vamos supor, você tem A mais B é igual a C mais D. Aí você quer isolar agora o A. Você não vai dividir por B. Né? Porque você não pode dividir por B e cortar aqui. Porque ele está somando A. Né? Se estivesse multiplicando, aí poderia. Igual aqui estava multiplicando, né? Aí você pode cortar, assim, mas aqui você não pode. Então está somando. Então você não pode... Então o que você vai fazer? Você vai subtrair B dos dois lados. Então B menos B aqui, menos B aqui. Aí B menos B é zero, né? Menos B é zero. E aí aqui não tem o que fazer. Então vai ficar esse menos 2B aqui sobrando, né? Então é como se fosse o B que passou para lá com sinal negativo, né? Tava mais B, ficou... É porque a gente aprende. Entendeu? Eu não sabia dessa. Mas ele é por conta dessas manipulações de equação, né?
Não, cálculo é um negócio que, olha, cálculo 1 eu sofri, viu? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. O professor ia até 11 horas da noite. Ave Maria. Tá louco. Ó, a altura que ele atingiu, a altura foi 11,25 metros. Né? Topperson. Muito bem, moçada. Ai, ai. Mais um, e aí a gente acaba. Mas lá eu vou embora aquela última que ontem. Pois é, né? Falar, é a última, aí quando vai ver, a última que dá licença. Viu? Meu Deus. Não, hoje eu olhei certinho e falei, não. Não vou levar nenhuma questão longa. Isso. Então, um ciclista viaja a uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Rápido, né? 8 metros em um segundo é muita coisa. Se ele começa a desacelerar a uma taxa de menos 1 metro por segundo, quanto tempo vai levar para ele parar? Esse aqui não tem nem que fazer conta. Aí você tem que lembrar do conceito de aceleração. Ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo. Quanto que a velocidade dele vai variar a cada segundo? Menos 1. Então, assim, a cada segundo a velocidade dele vai diminuir em 1 unidade. Então, se estava 8 no tempo igual a 0, no início, né? Aí, 1 segundo depois, a velocidade dele vai estar em 7. No outro segundo, 6. Então, até chegar no 0, quantos segundos? 8. Né? Então, assim, pegadinha, né? Não precisa nem fazer conta. Só você lembrar do conceito de aceleração. É a variação da velocidade a cada segundo. Aí quando fala desacelerar, você vê, desacelerar indica uma aceleração negativa, né? É uma aceleração contrária ao sentido do movimento. Então, se o movimento é para frente, a aceleração vai estar apontando para trás. Uma aceleração negativa, ao contrário. Isso é muito comum quando a gente for estudar o atrito, né? O atrito, você vai deslizar, e o atrito ele sempre vai estar apontando o contrário ao movimento. Oi. O senhor está explicando agora sobre jogar o objeto para cima, né? Quando ele cai de cima para baixo, ele ganha velocidade. Ele ganha velocidade. Isso. Se você soltar ele, na aula que vem a gente vai ver movimentos verticais, né? Essas fórmulas aqui aplicadas à queda livre. Então, quando você solta um objeto de uma altura, ele vai ganhando velocidade. Se você joga ele para cima, ele vai perdendo velocidade até parar e voltar. Vamos para a última. Um objeto está se movendo a 12 metros por segundo e começa a acelerar uniformemente a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a distância percorrida em 6 segundos? Aí, ó. É um exercício que ele falou do tempo, então você não vai usar a terceira. Ele falou do tempo. Ele falou a aceleração, a velocidade inicial, né? Ele falou... ele não falou da velocidade final. Então ele quer saber o deslocamento. Você vai usar... Não, mas aqui você tem que saber a velocidade final, né? Então você vai usar a segunda. Que era o que faltava da gente usar, né? A gente já usou a primeira, a terceira, agora vamos usar a segunda. Então, é o só sorvetão. Nesse caso, como a aceleração, ele está ganhando velocidade, então a aceleração é positiva, certinho. Posição inicial, vamos considerar como sendo o zero, né? Ele sai da origem. E ele quer saber a posição final, a distância percorrida. Velocidade inicial é 12. O tempo é 6.
aceleração 3 vezes o tempo ao quadrado. Então, é 6 ao quadrado dividido por 2. Aqui já está tudo em metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, segundo. Então, nem carreguei as unidades. Então, fica 12 vezes 6, 6 vezes 2. Vamos lá, 12, vai 1, 6, 7, né? Mais 6 vezes 6, 36. 36 por 2, 18 vezes 3, 54. É? 72 mais 54. Está certo, moçada. Eu tô. Minha cabeça já está. 60, que é 4 mais 2, 6. 7 mais 4, 12, né? 126 o quê? Metros, tá? Então, esse foi o deslocamento dele. 126 metros. Bom? Topperson, esse foi o nosso último exercício de hoje. Putz, alguém passa aí a folha de chamada aí? Passa aí. Ah, já está ali passando? Oi? O 12, não, o espaço inicial é 0. Aí o 12 vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, que é 6, mais a aceleração 3 vezes o tempo ao quadrado, né? 6 ao quadrado. Isso, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, esse aqui. Esse aqui é 0. É porque tempo, o espaço inicial, né? A gente considerou sendo 0. Muito bem, moçada. Os senhores são demais. Aqui só vai ter 10. Não, não. Que isso? Vocês vêm na sexta-feira aí, né? Na luta. Depois de trabalhar o dia todo. No Ava? Não, aí no Ava você vai usar o Google, o ChatGPT. Eu usaria. Não. O senhor disse que ele tinha um recurso. É verdade. Mas prova não é. Vai ser tranquilo. Não, professor, ó. Caderno. Fazer o seguinte, Agora, uma pergunta real. A gente pode usar a calculadora? Pode. professor, agora é o seguinte. É, Senhor, celular. faz o seguinte, divide essa nota aí, ó. Metade de prova, metade de trabalho. Esse não, meu filho, tô só essa prova aí. É muita gente aqui. Se fosse. Tem que trocar, tem, mas não tem dinheiro. A gente vai responder só essas daqui de verdadeiro e falso. Só 3, 4 e acabou. Ó, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Verdadeiro ou falso? Verdade, né? Verdadeiro. Um objeto em movimento retilíneo uniforme tem uma aceleração constante de 0 metros por segundo ao quadrado. É verdade? Isso, se a velocidade é constante, a aceleração não existe, né? Então é 0. A aceleração é 0. Muito bem. A aceleração pode ser negativa. Verdade. O que indica que a velocidade está aumentando. Opa, contrário. Se a aceleração é negativa, a velocidade vai estar diminuindo, né? É uma desaceleração. Se a aceleração é constante, sua velocidade também é constante. E aí? Não? A velocidade vai aumentar, né? Muito bem. Aí vocês já pegaram o jeito aí, ó. Pelo menos 0 não vão tirar. Né? Aí, ó, tem uns exercícios aqui para vocês treinarem em casa. Aí esses daqui vocês podem usar o chat GPT. Ele responde certinho. Tipo, né? Me deixa em paz. Não, se tiver dúvida eu também estou disponível. Qual foi o babado? Vou colocar no aba. Tá? Parar aqui.